Fala, povo de Deus, aqui quem fala é a Thalita Trindade, do canal Diário da Thali. Eu espero que a semana de vocês tenha começado de forma abençoada. Confesso que a minha segunda foi bem cansativa, uma correria bem imensa, mas eu tô conseguindo parar aqui rapidinho para poder gravar a mensagem de hoje, ao qual o Senhor colocou meu coração desde manhã, tá certo? Eu estava gravando hoje, mas eu gravei outros dias, não a de hoje, né? A de hoje, vamos lá. Eu quero ler aqui com vocês em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ok? A armadura de Deus tem por título: Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestindo-se da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu vou ler até aqui apenas. Eu li até o versículo 18, ok? E eu gostaria de tentar explicar um pouquinho esse texto para vocês, de uma forma bem rápida, simplificada. E caso vocês não estejam conseguindo entender ou queiram passar alguma coisa, falar, olha, Thalita, você tá falando demais, tá falando de menos, eu gostaria que você se aprofundasse mais, que você diminuísse mais o horário dos vídeos, deixa nos comentários, tá? Porque eu estou aberta a críticas, a elogios, a tudo, tá certo? Eu gostaria de dizer que Paulo aqui, ele cita alguns equipamentos. Alguns não, ele cita 6 equipamentos para alguém, para uma pessoa vencer, né? Eu não vou falar assim para um cristão vencer, para um crente vencer, não. Para nós vencermos na vida. E um desses equipamentos eu vou estar lendo, tá? Para poder agilizar um pouco mais. Ele listou esses 6 equipamentos imprescindíveis para que nós venhamos lutar e vencer essa guerra. Que guerra é essa, Thalita? Quando nós acordamos, nós já acordamos e nós já estamos vivendo uma guerra. Mas guerra com o quê? Eu não sei se vocês lembram daquele desenho do Pica-Pau. Eu acredito que ainda passa, né? Mas eu lembro que na minha infância eu assistia muito. E geralmente no Pica-Pau tinha aquele desenho que ficava. Às vezes o Pica-Pau tinha que fazer alguma atitude, tomar alguma atitude, ter alguma ação. E eu lembro que ficava, aparecia o diabinho numa orelha dele e um anjinho na outra orelha. Vamos tentar trazer dessa forma. O anjinho que é nessa orelha, ficava lá. Olha, Pica-Pau, vai lá, não faça isso, seja um passarinho bonzinho, e tal, 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 tal. Vai por esse caminho que eu acho que é melhor. Nossa, dê um abraço. E ficava incentivando a fazer coisas boas. Mas o diabinho ficava, não, vai lá, se vinga dele, faz isso, isso, isso e aquilo. Não, e sempre tentando prejudicar os outros personagens. Por fim, o Pica-Pau ele acabava sendo um pouquinho ruinzinho, porque ele sempre dava praticamente ouvidos para a voz do diabinho e acabava prejudicando os outros personagens. A gente sempre gostou do Pica-Pau porque ele era o personagem principal, né? Mas ele não era muito certinho das ideias, não. Então, é só para vocês terem uma noção quando eu for discorrendo o restante do texto. O primeiro equipamento fala sobre o cinturão da verdade, que diz: um homem de integridade, ele com uma consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. Ou seja, quando aquele diabinho vier tentar te atacar com alguma coisa, você não precisa ficar retrucando. Porque se você for uma pessoa verdadeira, deixa as coisas acontecerem. Entendeu? Por quê? Porque o Senhor, ele não justifica. O Senhor, ele é aquele que está ali. Se você está se revestindo da justiça e da verdade, né? Que é o ponto que nós estamos abordando. Se você se revestir da verdade, então fique em paz. O outro ponto, outro equipamento que Paulo cita, é a couraça da justiça.
Essa peça cobria um guerreiro do pescoço do peito, do pescoço até o peito. Então, essa couraça da justiça, ela vinha até aqui, ó, ela protegia esse pedaço. Por quê? Porque quando o diabinho tentava lançar as setas, as flechas, ela não ia atingir o coração da pessoa, porque a pessoa estava revestida de certa forma. Eu tô tentando trazer de uma forma bem simplificada mesmo. Por quê? A luz tá um pouco forte, então acaba me atrapalhando um pouco. Que fala que esse é o símbolo da justiça e do caráter do justo que exerce em sua vida diária. Representa a vida devota e santa, ou seja, uma retidão moral. Então, a pessoa, que nem se eu for atingida por palavras ou por qualquer outra coisa, se alguém quiser me atingir de alguma forma, se eu estiver revestida daqui até aqui, as palavras não vão entrar dentro do meu coração. Thalita, como eu faço para me revestir? Orando, clamando a Deus, buscando ao Senhor, lendo a palavra, tentando jejuar, tentando sempre manter a sua paz, sempre manter o seu equilíbrio. Dessa forma você consegue. Calçado do Evangelho. Se quisermos, esse é outro equipamento, o calçado. Então, nós falamos do cinturão da verdade, da couraça da justiça e agora do calçado do Evangelho. Se quisermos ficar firmes e de pé na luta, precisamos estar calçados com o Evangelho, que nos dá paz com Deus e com o próximo. Ou seja, então como que eu posso me calçar, né, para essa guerra? Lendo a palavra. Da mesma forma, eu calcei os meus pés para estar aqui falando para vocês, levando a palavra. Quando eu levo, eu estou andando, de certa forma, né? Imaginando assim, quando eu estou levando a palavra de Deus a alguém, eu estou caminhando até aquela pessoa. Eu não estou caminhando aqui, mas eu estou trazendo as palavras. E no sentido assim, naquela figurativo, é como se eu tivesse calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, entendeu? Mais ou menos isso. E aí tem um outro equipamento, que é o escudo da fé. O diabo, ele lança dardos de fogo em nosso coração e mente. Ele lança mentiras, lança pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas e ardentes desejos de pecar. Se não apagarmos esses dardos pela fé, eles acendem fogo em nosso interior e nós desobedecemos a Deus. Então aquele diabinho lá do pica-pau fica, olha, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, tudo ao contrário do que o anjinho fica dizendo para você fazer. Tenha paz, tenha cautela, respira, faz isso, faz aquilo. Mas se você der ouvido a tudo que o diabo coloca e implanta dentro do seu coração, através da sua mente, você vai acabar desagradando a Deus. Por quê? Porque você vai estar fazendo coisas que não são coisas normais para um ser humano fazer. Você vai estar agindo de uma forma ruim. E não é isso que Deus quer. Capacete da salvação, outro equipamento, que diz, quando Deus controla a mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. Quem está firmado na palavra não cede às propostas sedutoras do diabo facilmente. Então, quando nós estamos com esse capacete, porque não adianta eu só me revestir aqui do coração, porque esse Satanás ele pode vir aqui, o diabinho vir aqui, ó, e fica no meu ouvido. Ou seja, eu preciso também de um capacete para me revestir. Porque quando ele vier com esse monte de palavras negativas, com esse monte de palavra ruim, pesada e horrorosas, a gente vai fazer o quê? Lembrar que a gente vai colocar o nosso capacete. Qual é o meu capacete? Deus é bom para mim, Deus ele é tudo, o Senhor é um Deus de paz, o Senhor tem palavras de paz ao meu respeito, eu não quero ouvir esse tipo de coisa, eu não aceito esse tipo de coisa, eu não quero. Então você coloca um capacete ali e não dá ouvidos àquilo que está ao seu redor. E, terminando, a espada do Espírito. Por meio da palavra de Deus, vencemos os ataques do diabo e triunfamos sobre ele. Saqueamos o reino das trevas e libertamos os cativos. Ela é poderosa, viva e eficaz. Vocês perceberam que todos os equipamentos que Paulo ele cita nesse livro de Efésios, nesse capítulo em especial, capítulo 6, vocês viram que tudo traz para a palavra? Ou seja, se nós usarmos a palavra de Deus, nós temos uma arma poderosíssima nas nossas mãos. É que nós não sabemos manusear, né? A Bíblia, ela é a espada, a Bíblia ela é o capacete, a Bíblia ela é o escudo, mas
Se a Bíblia ficar fechada na minha estante, ou se ela ficar guardada dentro do carro, ou se ela ficar guardada dentro da minha bolsa, ela é uma arma que não está sendo usada. Agora, se essa palavra for aberta, como muitos já ouviram falar, que a Bíblia fechada, ela é a palavra de Deus. Mas quando ela está aberta, ela é a própria boca de Deus falando conosco. Então, quanto mais nós abrirmos a nossa palavra para poder lermos, Thalita, eu não entendo. Eu abro e não entendo. Então, pegue livros. Geralmente comece por Salmos. É muito difícil alguém não entender Salmos. Até uma criança entende Salmos. Mas eu não estou conseguindo entender. Procura no Google um resumo. Procura. Não é tão difícil de entender. Se você quiser. Agora, se você não quiser, mas nem que eu tente abrir sua cabeça, seu coração, a palavra de Deus vai entrar. Então, assim, o Senhor está nos ensinando como que nós podemos vencer aquilo que nós achamos que sabemos vencer. Nós não temos que vencer o nosso inimigo no soco, na fala, no brigar. Nós não vencemos ninguém dessa forma. O Senhor deu as armas certas para nós vencermos tudo na nossa vida. E a arma é o quê? A palavra dele. Então, que nessa noite você possa ficar com essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo possa trazer clareza, porque às vezes eu não consigo me expressar da forma correta, porque na frente da câmera dá aquela vergonha sim, mas se Deus quiser, com muita fé e persistência e perseverança, eu vou começar a ficar cada vez melhor. Então, que vocês fiquem com essa palavra dentro do coração de vocês e que o Senhor venha revestir vocês de todas essas armaduras para que vocês possam vencer todos os maus, todos os males que às vezes vêm sobre a sua vida, tá certo? Um grande beijo e fiquem com Deus. Deus abençoe.